A questão diz assim: um usuário do Google Chrome deseja usar teclas de atalho para abrir uma janela anônima desse navegador. Nesse caso, as teclas de atalho a serem digitadas são letra A, Shift mais N, letra B, Ctrl mais Shift mais N, letra C, Ctrl mais Shift mais T e a letra D, Ctrl mais N. E aí, pessoal, o que vocês me diriam? Olha o que a questão está pedindo: abrir uma nova janela anônima do navegador. Aqui nós temos mais do que um desafio. O primeiro desafio dessa questão é o seguinte: se tem uma questão que cai muito nas provas de concurso público em relação ao navegador Google Chrome, é a historinha da janela anônima, ou também conhecida como navegação anônima. Portanto, isso aqui é obrigatório entrar na prova sabendo, não pode nem titubear aqui. Vem comigo, vamos verificar isso de novo ali, ó, acessando o meu navegador Google Chrome. E mais uma vez eu cliquei ali naqueles 3 pontinhos, que é para personalizar o Google Chrome, e ali aparece então, além da nova guia, que é Ctrl T, nova janela, que é Ctrl N, percebe que aparece escrito ali, ó, nova janela anônima, Ctrl Shift N. Ctrl Shift N é para acessar a nova janela anônima. E quando a gente, aqui eu ampliei só para vocês enxergarem melhor, ó, Ctrl T nova guia, Ctrl N nova janela e Ctrl Shift N nova janela anônima. Quando a gente acessa a nova janela anônima, e aqui vocês estão enxergando a imagem, ele mesmo já abre, então, como o próprio nome diz, uma nova janela, escrito assim, ó, você entrou no modo de navegação anônima. E o que é o modo de navegação anônima? Basicamente é o seguinte: quando eu acesso um site agora nessa janela aí, que está no modo de navegação anônima, eu sei que eu vou acessar esse site e após o término dessa sessão de navegação, esse site não ficará marcado no histórico. Eu acesso o site e ele não fica marcado no histórico. Mas não é só isso. Também não ficam armazenados cookies após o término dessa sessão de navegação anônima. Professor, o que são cookies? Cookies são pequenos arquivos de texto que armazenam informações do acesso realizado em um determinado site. Eu acesso lá um determinado site, ele armazena no meu computador informações desse meu acesso dentro do meu computador na forma de um arquivo de texto chamado cookie, um pequeno arquivo de texto. Depois, quando eu vou acessar novamente esse mesmo site, ele lê aquele cookie que ele armazenou anteriormente no meu computador e produz um acesso mais personalizado ou mais identificado de acordo com o meu acesso anterior. Só que se eu acessar um site usando a navegação anônima, além desse site não ficar marcado no histórico do meu computador, também não ficam armazenados cookies, que são esses pequenos arquivos de texto dando informações do que eu acessei nesse site. Além disso, também não ficam armazenados dados dos sites. O que são dados dos sites? São arquivos relacionados ao site que eu acessei que também não vão ficar armazenados no meu computador. E mais, também não ficam armazenados informações que eu digitei em formulários. Então, muitas vezes a gente acessa um site e naquele site a gente digita informações num determinado formulário, como nome, telefone, CPF e assim por diante. Se eu estiver acessando com a navegação anônima nesse site e eu digitar algo em um formulário, essas informações não ficam armazenadas no meu computador. Porque se eu estiver acessando com uma janela que não é anônima, quando eu digito dados num formulário, ele armazena essas informações. Depois, quando eu vou preencher outros dados em outros sites, os mesmos dados, eu às vezes digito parte do meu telefone e já aparece o telefone inteiro, parte do meu nome e já aparece meu nome inteiro. Isso é provando que normalmente ele armazena dados em relação ao que digitamos em formulários. Mas se eu estiver acessando com a navegação anônima, ele não vai armazenar também os dados que eu digitei em formulários. Agora um detalhe importante, mesmo que eu acesse com a navegação anônima, isso não fique no histórico, não fique em dados de sites, não fique em cookies, não fique em informações de formulários, acessar um site com a navegação anônima não evita que as informações do meu acesso fiquem armazenadas lá nos servidores dos provedores. Não evita. Porque mesmo que eu acesse um site com a navegação anônima ativada, as informações do meu acesso, elas ficam sim
armazenadas nos servidores dos provedores que eu utilizei para realizar esse acesso. Ou ainda, podem ficar essas informações armazenadas em algum servidor proxy, que é um servidor intermediário lá da minha empresa. De repente eu trabalho numa empresa e tem um servidor intermediário. E aí mesmo com a navegação anônima, a empresa está armazenando os dados do que eu acesso nesse servidor intermediário, nesse servidor proxy. Ou ainda, de repente, eu estudo numa escola, numa universidade tal, ou numa escola tal. E aí eu acesso com os computadores da escola. E eu não sabia que a escola também tinha um servidor intermediário entre os computadores internos e a internet, que armazenava também as informações do que eu acesso. E aí, mesmo com a navegação anônima ativada, essas informações do meu acesso ficarão armazenadas nesses servidores. Por isso mesmo aqui, ó, ele diz, ó, o Chrome não salvará as seguintes informações com o modo de navegação anônima. Ele diz seu histórico de navegação, cookies, que são aqueles pequenos arquivos de textos, dados de sites, informações fornecidas em formulários, isso é o que ele não vai salvar. Aí ele diz aqui numa outra parte, é possível que sua atividade ainda esteja visível para os websites que você visita, quer dizer, os servidores do website que eu visito armazenam informações da minha visita. Seu empregador ou sua escola, quer dizer, se eu trabalho numa empresa, essa empresa pode usar um servidor intermediário e armazenar as informações do que eu acessei, ou a escola que eu estudo, ou a universidade que eu estudo, também pode armazenar num servidor proxy, num servidor intermediário, as informações do que eu acesso. E por fim aqui, seu provedor de acesso à internet. Esse armazena mesmo. Quando acessamos mesmo com a navegação anônima, os servidores dos provedores que eu utilizo para realizar o acesso, eles armazenam as informações desse meu acesso também. Isso não evita, né? É muito importante que a gente saiba desses detalhes adicionais que eu acabei de descrever. Então vamos lá, voltando para a questão. Um usuário do Google Chrome deseja usar teclas de atalho para abrir uma janela anônima desse navegador. Aí ele diz, nesse caso, as teclas de atalho a serem digitadas são, resposta, Ctrl+Shift+N, que nós temos ali na letra B de Brasil, como sendo, então, de fato, o gabarito e a resposta dessa questão. Percebe que aqui embaixo, maldosamente, ali na letra D, tinha Ctrl+N, mas Ctrl+N é só uma nova janela. Tem Ctrl+N aqui para usar no navegador Google Chrome, mas Ctrl+N é só uma nova janela. Para uma nova janela anônima é Ctrl+Shift+N, B de Brasil aqui, como foi demonstrado, né?